Cumprimentamos toda a igreja, cumprimentamos cada irmão, cada pessoa. Estamos aqui nesta noite por uma razão muito importante, a razão de adorarmos e buscarmos ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor e nesses cultos a gente faz uma demonstração básica e elementar daquilo que nós entendemos, do que Ele fez e faz por nós. Amém? Nós vamos nesta noite abordar um tema bem importante, é um tema que está, na verdade, tem muito a ver com o perfil de igreja que nós iremos trabalhar. Nós estamos nos preparando para um ano desafiador. Teremos agora um desafio de trazer para a igreja um nível de entendimento, de maturidade que já temos e que iremos avançar. Estamos com um projeto muito forte para as nossas células de edificação. Estamos num desafio, sei que os irmãos estão acostumados com a palavra célula, não é? Mas o projeto que nós estamos agora é totalmente atualizado com os últimos dias, atualizado com a necessidade da igreja, a missão da igreja, atualizado com a realidade espiritual da igreja, atualizado com os tempos em que vivemos, atualizado com a nossa visão de reino. Então as células de edificação é aquilo que Jesus fez durante 3 anos e meio com seus 12 discípulos. Queridos, nós estamos vivendo tempos desafiadores. A pastora falava no início de um filme que nós vamos passar já aqui o trailer dele, porque nós iremos fazer a abertura das células de edificação com este filme. Nós não somos igreja se não entendermos. Este filme eu gosto muito dele porque eu li o livro é muitas páginas, são mais de 300 páginas. E foi esse livro que me inspirou a até ser um missionário, né, de pagar um alto preço. Quando eu assisti esse filme, eu vi que eu não era ainda um verdadeiro discípulo do Senhor. Não era porque me faltava ocupação, não é porque me faltava envolvimento de obra, não era porque eu não estava vivendo em santidade, não. É porque eu entendi reino de Deus, foi quando eu li o livro deste homem. Eu lia muitos livros de conhecimento. Neste ano eu tinha lido 80 livros. E eu encerrei exatamente com este livro. Então foi algo muito forte que me levou, inclusive, a entrar num nível maior de vida com Deus. Jesus disse uma palavra para nós, irmãos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então há muitas coisas que nós precisamos entender e discernir, não é? E isso transcende as questões de ordem natural, físicas, contemporâneas, não é? E isso somente quando nós aprofundamos nas Sagradas Escrituras e também dentro da inspiração revelada que o Espírito Santo traz. Hoje neste tema, que inclusive o filme tem a ver com o nosso tema também, né? Ele vai nos ajudar, que é a fé iluminada em 2 tempos, que é o que nós iremos ministrar nesta noite. Nós estamos nesse tempo, como sempre a gente está dizendo, estamos sendo desafiados para nós fazermos escolhas. E as nossas escolhas só podem ser 2, uma certa e uma errada, uma boa e uma ruim. Essas escolhas, elas estão orientadas na palavra de Deus. O Senhor, na sua onisciência, presciência e misericórdia, Ele nos deixou um manual para os últimos dias. Ele nos deixa recomendações e orientações. Mas parece que essas orientações e recomendações não motivam a pessoa em refletir. Ou as pessoas não são motivadas em refletir. Por quê?
Porque uma das táticas que nós estamos vivendo hoje é a tática que o inimigo está fazendo da agitação, das coisas rápidas, do sistema fast food, das coisas imediatas, do mundo globalizado, do mundo da internet, que tudo é rápido, plic, plic, aquelas voadinhas, plic, 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 direto no celular, que a pessoa consome aquilo rapidamente, ela quer isso. Mas com Deus não é assim. Com Deus você tem que parar, você tem que meditar, você tem que relacionar e você tem que ouvir. O apressado, já dizia a minha mãe, que eu acho que a avó dela já dizia, a minha avó já dizia para minha mãe também, que o apressado já come cru, né? O apressado come cru. Tem uns ditados assim que eu acho muito bom, né? Bacana mesmo, como diz o Jardim, bem bacana. Mente vazia, oficina do diabo. O apressado come cru. Verdade, irmão. Não está na Bíblia, claro. Não está na Bíblia, mas é verdade. Quando nós somos agitados e queremos o mais rápido, podemos pegar o pior. São escolhas erradas. São escolhas não iluminadas. São escolhas mal orientadas. São posturas que estão sendo reações até de ignorância mesmo, com o reino de Deus, com a verdade do Senhor. Savonarola, um pré-reformador, ele disse que só tem 2 tipos de cristãos: aquele que acredita em Deus e aquele que acredita em Deus. Só tem esses 2 tipos de cristão: o que acredita que em Deus e o que acredita em Deus. Ele acredita que acredita. Foi um pré-reformador, foi um dos homens que também iniciaram a reforma. E assim, meus queridos, nós vamos, cada vez que nos encontrarmos aqui, você vai ouvir uma palavra como esta. Eu não tenho o propósito de trazer para você e ocupar seu tempo aqui no domingo, nem na quinta-feira. Eu estou encarando esses últimos dias como guerra, como desafio. Então, seu tempo tem que ser muito precioso e muito bem abençoado por Deus através da palavra do Senhor, que tem que ser uma iluminação para a sua vida, amém? É uma questão de céu e inferno, de vida ou morte. Nós não podemos entender que este culto aqui é um culto somente para você. Não tem muito bem o que fazer, hoje eu vou para a igreja. Eu não estou assim, sabe? Meu povo perece porque lhe falta entendimento. Sem visão, também diz lá no Velho Testamento, sem visão meu povo perecerá. Sabe, queridos, o que realmente nós precisamos entender. Às vezes, eu fui pregador de 5 minutos. Eu fui pregador de 2 minutos, não chamava pregador, era só testemunho, 2 minutos. Aí fui promovido para 5 minutos, já era chamado pregador de 5 minutos. E ganhei o título maior do pregador, 15 minutos, não é? No nível evangelístico, né? Até explicando um pouquinho aqui nesse ínterim, que nós tivemos um problema aqui com a situação técnica, que com certeza vamos arrumar nessa semana. Então, qualquer coisinha, os irmãos entendem um pouquinho que a gente está. Então, eu me contextualizava naquela realidade. Mas a realidade, irmãos, da palavra, ela é uma realidade que cada vez mais está exigindo. Eu digo aos irmãos que quando eu subo aqui neste púlpito, eu quero pregar para você ficar mais fácil de voltar para casa, comer o seu lanche, assistir sua programação e etc. Mas, irmãos, quem governa a minha vida e esta igreja é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós pregamos, eu prego para um povo que eu não estou olhando com os meus olhos físicos, mas eu prego para cumprir uma ordenança do Senhor. Muitas das vezes aquela pregação vai trazer edificação, né? Vai trazer alegria no coração, mas muitas vezes aquela pregação vai trazer tristeza e às vezes até revolta em alguns corações, porque o meu papel não é julgar a pregação. O meu papel é cumprir o que o Espírito Santo diz à igreja. Então que esta noite seja uma noite desafiadora para a sua vida, amém? Quer dizer aos irmãos que a partir de domingo nós vamos mudar aqui o formato da igreja. Eu estou incomodado com esta fila do meio aqui, ó. Eu estou muito incomodado, porque a gente, para quem está pregando, no dia que você for um pregador, você vai entender o que eu estou falando, né?
os últimos lugares não é bom para ficar os irmãos, ficar mais na frente facilita para nós, a gente fica com um vazio na frente, isso mexe com qualquer tipo de pregação. A esquerda e a direita está bem assim, mas essa do meio aqui está ficando pior, tá? Pedir os irmãos que cooperem e entendam aí o próximo domingo. Amados, eu queria começar com esse vídeo, que ele vai introduzir a pregação que nós vamos ministrar nesta noite, tá? Até porque o vídeo, ele vai também falar, ele é um vídeo, é um trailer na verdade, tá? Ele é só um trailer do filme que iremos exibir na abertura das células de edificação. Só aproveitando, não, deixa o vídeo primeiro, eu aproveito para dar informação depois. É porque o vídeo é tão forte que com certeza eu não vou conseguir dar mais aviso, eu vou entrar direto na palavra. Então, só aproveitando, antes do vídeo, nós vamos fazer a abertura das células de edificação com este filme, não esse trailer, esse aqui é o trailer do filme, com este filme, e a gente quer fazer uma noite assim muito de degustação, sabe? Não vai ter ingresso, porque esse é um filme de abertura das células, de edificação, para mostrar qual vai ser a nossa jornada, e depois a gente quer colocar assim, umas pizzas assim, para terminar com umas pizzas assim, sabe, aqui, umas pizzas, sei lá, um lanche bem agradável, umas mesas. Eu acho que eu vou cumprir aquela vontade. Faz tempo que a gente vai ter um rapaz aqui com uma pizza muito boa aqui no como é o nome desse lugar aqui mesmo, da Isabel ali, boa a pizza dele, mas ninguém pode comer lá, então ele só faz delivery. Então a gente vai combinar cedo, você vai ter a oportunidade de escolher e dizer assim, eu como 2 pizzas, eu como 5 fatias, porque a gente não pode cobrar a mesma taxa para o que come 1 e para o que come 6 aqui, o guloso, entendeu? Então tem que ter uma taxa, a gente vai pedir para Wagner e Flaviane organizar direito. Você vai dizer, eu só fico satisfeito com tantas fatias, aí você vai ter seu preço, contando que você vem. E não chegue na hora também de penetra, por favor. Então a gente organizado, né, a gente chega lá na Terra Prometida, tá bom? Então nós vamos fazer isso daí no dia, que é para ter um momento também bem agradável, depois desse filme, porque a gente vai ter um ano mesmo, para dizer assim, vamos trabalhar, se depender de nós, Jesus volta esse ano. Amém, irmãos? Vamos assistir o filme agora. Em agosto de 1944, os soviéticos tomaram a Romênia, espólio da Segunda Guerra. Os comunistas declararam o ateísmo a religião oficial. Um homem fez um discurso contra aquilo. Perdão, eu posso falar? O comunismo transformou em mártires nossos irmãos. Agora chega! Corte o microfone! Jesus olhou para eles com amor. Corte o microfone agora! Corte o microfone, agora chega! Ele pagou um alto preço e passou 14 anos em prisões comunistas. Anos em prisões comunistas não abalaram sua fé. Através da voz dos mártires, um testemunho dramático de dor do pastor Richard Wurmbrand, conforme por ele relatado no best-seller internacional Torturado por Cristo. Dá vontade de assistir mais, né? Vai ser num filme agora, tá bom? Irmãos, este homem, ele pagou um preço por simplesmente seguir a vontade de Deus, fazer. Todos os outros colegas estavam se afinando com o comunismo, porque sabe o que o comunismo fez? Ele entrou, os soviéticos entraram na Romênia, mas eles chegaram, fizeram um congresso, era um congresso onde eles chamaram todos os pastores e ofereceram ajuda, né, recursos. E muitos desses pastores ficaram felizes e começaram a dizer, nós estamos unidos com o partido. Eles só precisavam concordar com o comunismo, não é? Com o ateísmo. E eles iam até ter ajudas e tudo mais.
mas ele disse que não poderia se acovardar, e no Congresso ele se levantou e fez essa declaração que chocou, e o resultado para a vida deles, irmão, vão ver no filme. O que aconteceu? Ele terminou, muitos dos que o trabalho, ele criou a igreja comunista lá na Romênia, e a igreja subterrânea, a igreja comunista, perdão, misericórdia, a igreja subterrânea na Romênia comunista, e ali ele foi preso, né, torturado muitas vezes, e na última ficou 14 anos, e conseguiu voltar vivo pela misericórdia de Deus, com a mão de Deus mesmo, né? Mas muitas ovelhas, discípulos, amigos lá, ele viu morrer. As coisas são horríveis. Eu li 2 livros dele muito fortes, que é o Torturado por Amor a Cristo, aqui no Brasil é Torturado por Amor a Cristo, o nome do livro, e Cristo em Cadeias Comunistas, dos 2 livros eu li, e todos os 2 são muito fortes, muito impactantes, a vida real. E ele, depois que voltou, ele criou uma missão mundial, né, a Voz dos Mártires, e isso fez com que muita gente se mobilizasse em favor da igreja perseguida, que hoje, né, ainda é uma realidade. Irmãos, e qual é a realidade deste filme? Ele vai mostrar como, diante de uma situação hostil, diante de uma situação de perigo, né, aonde a igreja estava sofrendo, como ele manteve uma postura legítima, verdadeira, os discípulos, pessoas, a guerra que ele enfrentou, né? E isso eu senti muito oportuno para a nossa realidade hoje. Nós estamos na iminência de entrar também um comunismo, um ateísmo aqui no Brasil, né? Olha o que passou agora recente aí com a Bolívia. Nós estamos caminhando para a perseguição da igreja. Isso faz parte dessas dores. Lá foi em 48 isso aqui que aconteceu, né? Agora nós estamos voltando, porque a perseguição sempre é com muitas dores ao povo de Deus, perseguição do Evangelho, restrição a pregar a palavra, a não se dar o testemunho, e estimular as pessoas a se acovardarem ou se aliarem ao perseguidor. Foi o que aconteceu ali. Muitos pastores se acovardaram, né? Não sofreram nada porque se acovardaram diante de tal situação. Como ele diz, né? Não glorificaram a Cristo. Então, isso agora para nós, nesse tempo, é uma oportunidade de você contextualizar a sua fé, descobrir esse nível de fé, como é que você está se preparando, né, para de fato glorificar a Cristo, exaltar ao Senhor acima de todas as coisas, e podemos então começar um ano com células que edifiquem mesmo, que transformem vidas, que a gente sai em crise quando vê um filme desse, não é? É uma oportunidade de você ver um missionário, missões, lá da igreja perseguida, vir até nós aqui e fazer esta diferença. Não que você não saiba de muitas coisas que ele vai falar, você vai ver na realidade prática, algo que é muito importante, que o Espírito Santo vai, com certeza, vai falar muito, tá bom? Eu não vou marcar a data, porque a gente está dependendo aí das etapas, que inclusive sexta-feira temos aí a nossa gincana, né? A gincana que não é de brincadeira. Alguns pensaram que é só de brincadeira, não é de brincadeira, é uma programação oficial da igreja, aonde vai ter palavra de Deus, ministração do Senhor, né? E a gente lamenta, eu fico triste quando alguns me dizem: irmão, não está querendo ir, desistiu, saiu do grupo. Talvez você não afinou bem com aquele. Olha, gente, tudo isso é coisa de precisar ver esse filme, tá? Porque a gente tem tanta coisa dentro da gente que não tem nada de cristão, e a gente pensa que isso é normal. Então Savonarola já falou isso aí em 1500, né? 1500, ele falou: olha, uns acreditam em Deus e outros acreditam que acreditam, né? A gente precisa ter mais cuidado com atos, palavras, comportamentos, que pensa-se que é um cristão, quando na verdade a gente é um imitador, né, de cristão. Mas nós precisamos ter cuidado. Essas atividades são atividades que nós colocamos um texto de base que é de alegria. Então é importante a gente ter um momento de confraternização. Bom seria se fosse num retiro, mas não dá para participar com todo mundo, nem todo mundo participa de retiro. Então é uma oportunidade para toda a igreja participar, se envolver, interagir em comunhão, em desafios, né, em fazer superação da sua vida. Tudo isso tem uma aplicação espiritual. Então você vai entender como nós podemos
trabalhar em corpo, né? Trabalhar junto. O que tem mais, ajudar o que tem menos. E assim a gente faz uma terapia de grupo, sabendo que assim é a igreja. Na igreja você não vai encontrar todo mundo com os mesmos talentos, todo mundo sendo o mesmo órgão dentro da igreja. Não, nós vamos encontrar pessoas que têm mais dificuldade, o que tem mais numa área, mas tem menos de outra, e aquele que tem menos de uma tem mais de outra, e assim a gente faz o intercâmbio, a interação. Isso é importante. A gincana, ela está sendo apenas uma ferramenta, um nome que está se apropriando. Poderia ter sido uma confraternização de 3 dias, poderia ser várias coisas, mas o importante é que ela vai ser muito edificante. Amém? Eu quero convidar para os irmãos ficarem de pé nesta hora, quero para a gente fazer agora uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar com esta palavra, trazer a palavra que nós precisamos ouvir, não aquela que a gente somente quer ouvir, mas a palavra que o Senhor com certeza tem para você vai ser uma palavra poderosa. Amém? Uma palavra mesmo de poder. Pai Santo e amado, nesta hora agradecemos ao Senhor por todos aqueles que estão aqui, Senhor, na tua casa, para te louvar, para te adorar, na beleza da tua santidade. Senhor, nesta hora, onde a tua palavra será oficiada, meu Deus, tenha toda a liberdade de operar em nossos corações, conforme a tua soberana vontade, meu Deus, e que assim tudo venha a ser, Senhor, ó Pai, para nos ministrar. Venha, Senhor, nos corrigir, venha, Senhor, nos edificar, venha nos fortalecer, Senhor, mas acima de todas as coisas, venha ser adorado, Senhor, através também desta palavra, ó Deus, venha ser glorificado. Pai, eu te agradeço desde já, ó Deus, por este tema e peço que o Senhor possa estar aplicando em cada coração, tirando toda a oportunidade do inimigo que não venha ter poder e acesso à mente e coração dos teus filhos, mas que somente o poder do teu Santo Espírito tenha a liberdade de agir e operar, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nós vamos estar lendo aqui esse texto na primeira etapa. A leitura vai ser em 3 momentos, porque é uma leitura um pouco grande, mas a gente vai fazer agora uma leitura do 8 até o versículo 17, de 2 Reis, capítulo 4, com esse tema de a fé iluminada. Essa fé iluminada em 2 tempos. Certa mulher, melhor dizendo, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Vamos dar a resposta dela, irmãos? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Ou, em outra versão, fala: tudo está bem. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Podem sentar, meus queridos, vamos analisar primeiro esta palavra. Baseado nesse primeiro fato, nós queremos abordar esse tema fé. Os irmãos sabem que o assunto fé é de fundamental importância, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não se tem salvação, sem fé a gente não avança. Aquele que retrocede está demonstrando que desistiu da fé. O Senhor fala na sua palavra que o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, né? Fala dos heróis da fé, fala dos homens que vivem pela fé, que a fé ela vem como um grão de mostarda ao nosso coração, pequenina, e ela cresce e se torna uma grande árvore. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e o Espírito Santo é aquele que age para iluminar esta fé em nossos corações, para exatamente desenvolver esta fé, para fazer a nossa fé alcançar os objetivos de Deus para a nossa vida e também os nossos objetivos segundo a vontade de Deus. Então a fé é vital, diga vital. O coração é vital, o pulmão é vital, não é? Então nós temos órgãos vitais, o cérebro é vital, a fé é vital para a saúde espiritual. Sem fé não há cristianismo, sem fé não há salvação, sem fé o cristão não consegue andar vitoriosamente ou ser triunfante. Sem fé ele nem sequer entra na igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem. Ele pode entrar dentro de um templo, ele pode até falar coisas que ele conhece, mas sem a fé genuína ele nem consegue fazer parte da igreja triunfante, da igreja garral, da igreja trigo, da igreja que vai ser colhida e recebida lá no céu de glória. Então a fé é fundamental, meus queridos. Esta fé, o Espírito Santo ilumina para que nós possamos desenvolvê-la e possamos assim crescer baseado nesta fé. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher, que é uma mulher que tem um papel muito importante nesta pregação, porque quando nós falamos assim, na fé de Davi, na fé de José, na fé de Jó, homens que tiveram um alto nível de sacrifício com a sua fé, a gente fica assim de uma certa forma com uma complicação, porque a gente, poxa, mas era o Davi, mas era o José, mas era o Jó, um patriarca. Agora nós temos uma pessoa simples entre aspas, porque não tinha um perfil ministerial, não tinha um destaque, não é? Assim, nesse quilate desses que nós falamos, mas era uma mulher que trabalhava normalmente, que tinha sua vida familiar, não é? Ela não tinha filho, e por conta da idade do seu marido, era uma mulher socialmente bem, a Bíblia diz que ela era inclusive rica, né? E ela tinha o seu contexto ali, empresarial, profissional, trabalhava normal, mas aquela mulher, irmãos, ela começou a perceber algo importante que fala de iluminação, não é? Aquela mulher, ela percebeu que andava naquela região um homem de Deus, ela teve uma percepção de valor, ela teve uma iluminação na sua vida, quando ela percebeu que aquele homem, ele cumpria um papel importante naquela cidade, não era na casa dela, ele ainda não tinha chegado na casa dela, ele ainda não tinha feito uma visita como foi na Sarepta, onde ele foi até a mulher enviada por Deus, não, ele passava perto daquela mulher, e aquela mulher teve uma percepção, ela viu que algo muito importante acompanhava aquele homem de Deus, não existe relato de outra pessoa que fazia isso, assim ele passava em muitos lugares, mas foi destacado esta mulher. Então esta mulher teve uma iluminação, irmão, de descobrir algo importante que estava acontecendo através daquele homem de Deus. Sabe, meus queridos, Deus coloca pessoas importantes ao nosso redor, em nossa vida, e nós precisamos ser iluminados para reconhecer e perceber o que estas pessoas estão fazendo por nós, aquilo que Deus está liberando para elas, e isso requer de nós termos o quê? Uma iluminação, uma percepção. Aquela mulher então conversou com seu marido e disse: olha, vamos construir aqui uma suíte, vamos colocar uma suíte aqui toda mobiliada, porque este homem, ele está cumprindo uma missão,
este homem está fazendo um trabalho muito importante, eu tenho visto isso, então eu quero participar, vamos participar desse trabalho dele, contribuindo, vamos colocar para que ele possa, ele vai de pé para daqui para acolá, sai de uma rua, vai para outra. Naquela época não tinha, irmãos, transporte, não havia motocicleta, não havia carro, era uma coisa muito árdua, e ele faz isso de manhã, de tarde, talvez até no início da noite, né? Então ela percebeu as dificuldades de deslocamento daquele homem, e ela disse, e o trabalho dele é nobre, é um trabalho muito importante, vamos facilitar, vamos colocar à disposição um quarto confortável, uma suíte de hotel. Ela era rica, e aí deu para ele aquela suíte, e ele ficou feliz. Então é que toda viagem o Eliseu, um profeta, já ia certinho para o quarto, já ia para a sua hospedagem naquela região, que era um ponto estratégico para outros lugares onde ele fazia a sua missão profética. E ele estava lá, e quando ele estava lá, aquela mulher tratava também muito bem aquele homem de Deus. E ela fazia isso, irmão, somente por percepção, por iluminação. E então um dia, aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, chamou o seu ajudador e disse, vamos retribuir esta mulher que tem sido tão generosa para conosco, vamos retribuir, não é? Ele sentiu assim, poxa, Deus nos usa para outras pessoas, essa mulher está nos abençoando e ajudando para que outras pessoas sejam abençoadas, vamos retribuir. E então chegou e perguntou para ela como é que estava, como ele podia ajudar, se ele poderia interferir junto ao rei, porque ele era o profeta que o rei ouvia. Então observe, ela poderia simplesmente colocar uma questão, era tipo dizendo assim, você quer que eu leve ao presidente da república alguma coisa sua? Irmão, está assim de empresários que estão ali querendo ter essa oportunidade. Aquela mulher, ou ao comandante do exército, quer que coloque uma tropa aqui nos seus negócios, nas suas fazendas, você quer algum favor político? Não, está tudo bem, está tudo bem. Sabe, irmãos, é muito importante essa resposta dessa mulher, porque ela era uma mulher que estava contentada com aquilo que tinha. Ela não via aqui, ela não via aqui oportunismo, ela não queria certos favores, ela não queria se aproveitar, ela só queria mesmo servir aquele homem de Deus. Mas o Eliseu, ao ouvir essa resposta dela, que com certeza ele ficou impactado, não é? Ele chamou Geazi. Observa melhor, porque nós precisamos abençoar esta mulher. E Geazi era um pouco assim, observador. Então era o auxiliar. E ele observou que aquela mulher não tinha filho, né? E diz aqui até a razão por quê, né? Porque o marido já era. Amados, uma coisa que a gente começa a observar, que só a iluminação na vida da gente, só em a gente ser iluminado em alguma coisa do reino de Deus, só em você ter uma percepção de algo importante, isso já começa a abrir portas para a vida do servo de Deus, da pessoa, pela iluminação. Por quê? Porque o profeta estava sendo ali tocado pelos céus, mesmo quando ela disse está tudo bem, mas ele disse não, há algo que ela talvez ainda não sabe que precisa, porque na concepção dela natural, não tinha condição, então não fazia parte mais de propósito, porque ela não tinha condição de ter filho mesmo, e ela não colocou aquilo como uma situação ou um pedido de oração, não colocou, mas ali o céu estava sendo aberto para uma pessoa iluminada. Diga assim comigo, os céus se abrem para quem é iluminado. Então, irmãos, a pessoa iluminada, ela tem essa facilidade de perceber essas coisas, de perceber valores, de perceber o que realmente importa. Uma pessoa não iluminada, ela não percebe, às vezes até a desgraça que está chegando perto dela. Uma pessoa não iluminada, ela não consegue discernir algo que realmente é importante para a vida dela. E isso faz com que ela perca oportunidades e até mesmo deixe de ser mais usada por Deus ou mais tocada pelos céus. Então aqui os céus estão agora se abrindo, porque aquela mulher é iluminada, aquela mulher teve uma iluminação. E então, quando Geazi descobre que ela é estéril, ele chama então a mulher e diz, não, você tem sim uma necessidade, você precisa de um filho, é seu sonho ter um filho.
E você julga porque não pode, por causa da idade do seu marido. Mais ou menos parecido com a história de Abraão, de Abrão ainda, né? E aí diz, não, mas daqui a 1 ano, eu falo a você, e ele falava com voz profética, né? Fala a você que você vai ter esse filho que você deseja, que você sonha, daqui a 1 ano. Ela ficou até um pouco impactada, emocionada com aquela palavra. Não diga isso se não for verdade, não diga só para me agradar. Ela estava dizendo isso para o profeta. Se for só para me agradar, não me diga nada. Daqui a 1 ano. E o texto termina então dizendo que cumpriu-se 1 ano, ele continuava na suíte dele, lá no quartinho que ela fez, um quartão na verdade, uma suíte, e ela concebeu e gerou este filho. E aqui esse menino, com 1 ano, já está com 3 meses. 1 ano ela concebeu, né? Então cumpriu a palavra profética na vida daquela mulher. Irmãos, a gente vai ver aqui um contexto de que Deus, quem abre os céus, é exatamente a pessoa iluminada, não é? Assim também como quem fecha os céus é a pessoa que não está iluminada. Então essa situação é muito importante para a gente entender. Então aqui os céus se abriram e apareceu uma forma. Eliseu não era um profeta de muita conversa, Eliseu não era um profeta de se colocar muito à disposição. Para os irmãos terem uma ideia do estilo de Eliseu, Naamã chegou até Eliseu, ele nem recebeu Naamã. Ele chegou com uma carruagem lá de camelos, de um monte de coisa e tudo, mas ele não interpretou aquilo como sendo gratidão ou qualquer intenção pura. Ele simplesmente mandou o Geazi lá, recebeu e não recebeu, e ele se chateou muito com isso. E disse, manda ele se mergulhar no rio e para que a lepra dele seja curada. E aí ele se zangou, não quis isso. Aí convenceram ele a fazer, ele fez, foi curado. E aí depois ele foi dar os presentes lá para Eliseu, ele nem recebeu, porque o cenário é outro. Então Eliseu não era este homem porque ele estava recebendo uma suíte. Não, ali era algo muito espiritual acontecendo naquele cenário. Ali não era, ela não tinha nenhum intento de ter retorno nisso. Aquilo fazia parte de uma iluminação, porque ela viu simplesmente o que se passa através da pregação da palavra, da ministração de Deus na vida das pessoas. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de insensibilidade, um tempo de pessoas que não conseguem abrir os olhos para ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, o que Deus precisa fazer e o quanto que nós podemos participar nesse trabalho. Talvez você não vai conseguir participar pregando como aquele pregador, como aquele servo de Deus, como aquele ministro do Senhor, mas você tem um monte de recursos que Deus pode colocar em suas mãos para você facilitar aquele trabalho e ajudar. Quando a pessoa não tem egoísmo, quando a pessoa não é insensível, ela consegue então perceber isto. Poxa, esse trabalho aqui vai ser ajudado dessa forma, isso aqui vai crescer melhor desta maneira, isso daqui, com a minha participação, vai ser muito mais fácil. Sabe, irmãos, mas a sociedade de hoje é para que todos sejam descartáveis, é para que as pessoas não se incomodem mais com nada, não se preocupem mais com ninguém. Então os olhos ficam fechados, sem nenhuma iluminação. As pessoas ficam como cegas, as pessoas ficam simplesmente mais para buscar interesses e buscar coisas que são mesmo daquilo que tem nos seus sonhos, como ela tinha, mas nem sequer falou, né? A resposta foi, está tudo bem. Mas irmãos, Deus, Ele conhece os nossos corações, graças a Deus, né? Deus sabe o coração do seu filho, da sua filha. Deus sabe aquele coração que está orando, que está buscando, que está pedindo, que está intercedendo. Deus conhece. E Deus, Ele então, os céus se abrem. Mas aqui agora nós vamos entrar para o segundo momento. Não é? Este é um primeiro momento. Nós estamos falando de uma fé que foi iluminada naquela mulher, que ela fez aquilo muito espontaneamente. E quando o profeta deu a palavra, ela creu, recebeu aquela palavra e aconteceu algo maravilhoso. Imagine uma pessoa estéril, imagine aquele pai da criança idoso recebendo a notícia de que sua mulher está grávida. Que coisa maravilhosa, irmãos, que mudança de cenário, que mudança, que forma maravilhosa que Deus fez ali para abençoar aquela família iluminada. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós estamos sempre em guerra. Você entende isso?
Nós estamos sempre em guerra. E quando nós estamos em guerra, nós podemos ser presenteados por Deus, nós podemos ser abençoados por Deus, mas também podemos sofrer consequências trágicas da nossa vida mesmo normal, até daquilo que já recebemos de Deus. Então aqui nós vamos ver agora a segunda fase da fé iluminada, não é? Então vamos ver agora essa segunda fase. Nós lemos até o versículo 17, nós vamos continuar agora no versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Como entender isto? Como entender? Aquela mulher disse: não diga nada na minha vida que apenas estimule meus sonhos. Então Deus deu sim, fez um grande milagre. Mas aquela mulher sofreu um contra-ataque. Ela sofreu um contra-ataque. E aquele contra-ataque foi de Satanás, irmãos. Tudo que Satanás quer é jogar na nossa mente uma semente para tirar a luz que brilha no nosso entendimento. Aquela mulher tão iluminada, ela não entendia, mas naquele momento, quando ela começou a fazer parte daquele ministério profético, aonde Eliseu tinha mais condições de exercer o ministério dele, aquela mulher incomodou o inferno. Então, ela estava agora na mira, na agenda. Ixi, então é bom não ajudar. Não, ao contrário. O inimigo sempre vai perder quando ele quiser tocar naqueles que são abençoados por Deus. Essa é a grande realidade. A Bíblia diz que ele pode entrar por um caminho, mas diz também que por 7 ele vai ter que sair. Então nós aqui podemos ver homens iluminados. Como foi a situação de José? Como a gente explica aquilo? Só dá certo na pregação. Mas vai colocar na vida prática aquilo que aquele homem viveu? É horrível. Então ele teve sim uma iluminação, ele teve uma posição. Então a parte dele primeira, né, essa que eu estou chamando de passado, o primeiro tempo dessa iluminação, foi horrível, dolorosa. Ele teve fé para fugir daquela mulher, para não desagradar a Deus. Ele fugiu, sofreu consequência, foi preso. Isso foi uma primeira fase. Dor, teve consequências. Jó, meu Deus, levantava de madrugada, fazia sacrifício, era um adorador ao Senhor, e veio aquela situação toda, de perda de tudo, perda da família, dos filhos. E então veio os confrontos, veio as bocas usadas por Satanás, e ele só disse assim: Deus me deu tudo, eu nasci nu, eu sou pó, Ele me deu tudo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos? Olha essa fé de Jó. Uma fé só baseada se as coisas estão bombando. Para aí. Não é a fé iluminada, é uma fé montada de triunfalismo. Mas a fé iluminada é aquela que sabe realmente que a mesma obra que Deus fez, você pode ter um contra-ataque em cima daquilo, porque o inimigo agora sabe que você é um prejudicador do inferno. Só que você está coberto por Deus, só que você tem a mão de Deus, e essas coisas não se explicam com palavras, porque vai explicar a tortura de Jó, vai explicar o homem se coçar com um caco, vai explicar aquelas chagas, vai explicar a perda de uma família quase inteira, só a esposa que ficou para prejudicá-lo mais ainda, os amigos que ficavam daquela forma. Como é que vai se explicar isso num contexto de dor horrível, irmãos? Para quem não tem fé, ela se acaba, se entrega, destrói, amaldiçoa Deus e faz o que o mundo está estimulando a fazer.
Só que essa não é a marca do povo de Deus. Não é a marca daqueles que têm fé iluminada. Não é a marca daqueles que realmente têm esta iluminação na sua vida, de forma sobrenatural. Então, temos o exemplo aqui de José, temos esse exemplo aqui do Jó, né? Teríamos outros exemplos também de dores, né? Como resultado da sua própria fé. Temos agora esta mulher aqui, a sunamita, amargando a morte do seu filho ainda pequeno, ainda um adolescente, uma criança, e resultado de um milagre. Então começa aquela conversa com o marido, né? E ela chegou agora, que é muito importante te ver, irmãos, a postura de uma pessoa iluminada. Vamos seguir agora para o versículo 25. Olha, isso aqui é que é mais impressionante. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei assim impactado. Isso aqui não tem explicação, que a gente vai ler agora. A partir do versículo 25 diz assim: partiu ela, pois, eu estou pulando um pouco para ficar mais objetiva. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. O menino, só lembrando, o menino já morreu, tá, gente? Ela não foi pedir aqui nada mais. O menino já tinha morrido. Ela foi para contar o episódio. Ela foi para... Na verdade, aqui a Bíblia nem diz isso. Eu que já estou falando aqui, mas na verdade, irmãos, o que esta mulher foi? Ela queria estar perto. Ela queria estar perto daquele homem de Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela tinha essa consciência. Quando aquele menino morreu, ela levou ele, só o versículo que a gente pulou, ela colocou ele na cama de Eliseu, lá do profeta, já morto. Não levou para a cama dela, não fez nada. E ela deixou o menino morto na cama do Eliseu e seguiu para ir aonde Eliseu. Quando ela conversa com o marido dela, em nenhum momento ela coloca a situação de ressuscitar, de ele fazer algum milagre por aquele menino, não. Ela só diz que iria até ele. E o marido diz: mas o que é isso? Não é dia especial para você ir, não precisa ir lá. Como dizendo assim: o menino já morreu, vamos nos preocupar em enterrar e resolver. Mas ela queria estar lá. Olha que uma pessoa iluminada faz coisas que são diferentes das outras que agem normalmente. O marido que não era iluminado não tem necessidade mais de fazer isso, não é? O marido que não era iluminado disse: vamos cuidar de enterrar nosso filho, fazer uma viagem. Ela mandou preparar animais, carruagem, aquela coisa toda, que ela era rica, e foi. Eliseu estava longe, irmãos, estava longe, e ela estava com o menino morto. Quem que vai fazer uma viagem dessa com o menino morto? Ela deixava o seguinte: enterrava, resolvia tudo, o natural, e depois ela ia procurar ou esperar ele voltar para contar. Isso seria o natural. Mas o iluminado não age dentro da naturalidade, amém? O iluminado, ele é tocado a fazer coisas diferentes, irmãos. E aqui ela foi a se encontrar assim. Agora ela partiu, versículo 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, a seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Como foi que ela respondeu? Tudo bem. Meu Deus, e agora, irmãos, como é que a gente sai dessa? Fez uma viagem, Roberval. O menino está morto lá na cama dele. Ela nem falou: eu ia te dizer que meu filho está morto, eu estou aqui para me acabar. Não. Vai tudo bem? Tudo bem. A maior dor que nós enfrentamos não são as dores naturais, irmãos. Só uma pessoa iluminada sabe o que realmente está acontecendo no reino do Espírito. Ela sabia realmente que Deus usou aquele homem. Jó deixou logo claro: ele deu, ele levou, é feita a vontade do Senhor. Explicar eu não posso.
Eu só posso dizer, bendito seja o nome do Senhor. Davi sofreu louvores, aplausos de pessoas e de repente passa a ser perseguido, humilhado, viver em caverna, andar com malfeitores, sofrer coisas horríveis, e lá ele adorava e fazia os salmos mais bonitos que a gente gosta. Foi Davi, ainda quando estava no seu período de exílio, um homem daquele quilate, adorando, louvando, buscando ao Senhor, sem ter razões humanas, naturais, fazendo coisas que não tinham explicação, porque era um iluminado, e ele sabia que tudo aquilo, ele não tinha explicação, ao ponto de ele ter salmos ali, de dizer que a alma estava enfrentando os cordéis de morte do inferno, mas a minha alma te engrandece, a minha alma te adora. Parece uma coisa, um contraditório, mas é porque Davi, ele entendia que tem coisas que nós não conseguimos explicar, mas nós podemos entender em espírito, que faz parte de um projeto muito maior, que Deus não explica, mas que a gente confia numa fé que nós temos iluminada pelo Espírito Santo, pois esta fé é que nos faz aguardar, esperar, entender. Aquela mulher, ela então passa para nós um exemplo, irmãos, de que a gente não precisa estar falando um monte de coisa está colocando, não é? Aquela mulher chegou, está tudo bem. Isso poderia ser uma prática de fé, não é? Você recebeu uma notícia de desemprego, uma notícia de demissão, e chega, como é que está? Está tudo bem. Quem é que vai fazer isso? Uma pessoa iluminada, porque ele sabe que ali aparentemente não está bem, mas ele sabe que com Deus está tudo bem. Ele está usando a linguagem do sobrenatural. Então chega aquele momento trágico, acontece alguma coisa, você passa por cima de desespero e diz o quê? Está tudo horrível? Está tudo bem. O que você está fazendo aí? Você está tendo uma postura profética, você está saindo de uma dimensão, entrando em outra dimensão, numa outra dimensão. Mas você não sai da sua dimensão natural. Você continua sendo gente. Você continua sendo humano. Ela respondeu com o espírito. Ela não respondeu com a alma dela. Sabe, queridos, é esta a grande diferença do iluminado e do não iluminado. O iluminado, ele responde com o espírito. O não iluminado responde com a alma, com as suas emoções. Agora, não é que ele não seja gente, é porque ele tem um governo que está na frente dele. O governo é do espírito na vida dele. Então, aquela mulher, olha o que acontece agora no versículo seguinte. Nós lemos aqui, né? Ela respondeu, está tudo bem, verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Foi para tirar dos pés do profeta ali, ó, para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Soberania de Deus. Um homem do nível de Eliseu, Deus não permitiu sequer dele perceber, porque ele ia, talvez até pela sua conta mesmo. Mas Eliseu, irmãos, foi usado para ressuscitar, foi usado para fazer milagres prodigiosos, 2 vezes mais do que Elias. 2 vezes mais do que Elias. Recebeu uma unção dobrada. Mas aqui ele não recebeu este comando de ter a percepção exatamente do que ela estava passando. Ele só entendeu que aquela mulher estava em angústia. Estava angustiada a alma daquela mulher. E ele disse: deixa. Então ela não quis dizer qual era a razão, ela só queria chorar aos pés do profeta. Ela queria somente exercer seu lado humano. Mas olhe que o Espírito primeiro foi usado. Está tudo bem. Depois a sua alma reclinou-se e ali pranteou aos pés de um homem de Deus. Aqui também ela nos ensina mais outro segredo de um iluminado.
O iluminado, ele responde certo e ele se aproxima da pessoa certa. O iluminado não vai abrir a sua boca para falar o que não deve e nem falar com quem não deve. Ela foi, simplesmente não foi para pedir, não foi para julgar nem nada. Ela ficou sim com aquela dor. Você pediu a Deus, o menino, saiu, o menino veio, foi um milagre, tudo, e agora isso, eu não queria sofrer isso. Ela não demonstra dúvida, mas quando ela diz está tudo bem, e depois ela pranteia, ela faz o conjunto normal, irmãos, de um ser humano. Mesmo que a gente tenha dores, a gente pode sentir dores, a gente pode prantear, a gente pode chorar, a gente pode buscar a Deus, faz parte. Mas quem é que está governando? Quem é que está na frente? Olha, o segredo dos resultados da nossa vida vai depender desse tipo de administração que a gente faz com a nossa vida. Todo mundo pode passar de sabores, todo mundo pode passar por situações conflituosas, mas quem é que está mandando na frente? É tuas emoções, é sua alma. Mas havia uma coisa agora muito importante nesta mulher. A iluminação que ela teve no seu passado, lá quando aquele menino ainda não existia, de fazer tudo aquilo era uma bagagem muito forte na vida dela. Ou seja, a fé com o peso do seu passado. Aquele primeiro milagre, aquelas obras, ela vê aquele menino crescendo, resultado de um milagre, O profeta na sua casa agora por 12, 13 anos, não se sabe a idade da criança. Mas aquele tempo todo aquela mulher desfrutou de coisas maravilhosas, porque aqui mostra só o menino morrendo, mas ele já era uma criança grande, era um adolescente. Então isso tudo deixou nela uma fé iluminada com o peso do seu passado. Sabe, irmãos, uma coisa que Satanás tira da gente é o peso que Deus colocou lá no teu passado, que te levou a um nível de fé, de vitória, de milagres. Ele quer arrancar esta memória, ele quer tirar esta lembrança, para que você mude o rumo e para que você tenha uma vida totalmente diferente, baseada na circunstância atual, baseada no momento atual. Veja que o mundo vai passar com tanta coisa, vai vir tanta coisa medíocre, satânica, mas o Senhor diz que a palavra dele é a mesma, a igreja é a mesma, ele não vai mudar um tio de nada por conta de tudo que vai passar. Satanás vai tentar perturbar tudo, mas ele vai continuar sendo o mesmo Deus, a mesma palavra eternamente, amém? Então aquilo que acontece no nosso passado, a sua conversão, o seu batismo nas águas, o seu batismo no Espírito Santo, a sua regeneração, tem que ser um peso de glória na sua vida. Isso não pode ser subjugado com uma pressão e uma tentação. Isso não pode cair por terra diante de uma provação ou de uma situação vigente da atualidade. Não, meu querido irmão. Você tem que saber que na tua vida existe uma bagagem da glória de Deus. Existe um peso que Deus colocou na tua vida desde que você se entregou a Cristo, desde que você foi regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. É muito importante entender isso, que quando a pessoa esquece daquela obra que Deus fez, você fica exposto a tudo que vem, e não sendo iluminado, vai ser conduzido da forma da pressão que vier. Muitas pessoas perdem essa qualidade espiritual na sua vida, porque é mais fácil deixar a alma brotar, deixar a alma guerrear, deixar a alma falar, deixar a alma conduzir, as emoções, julgar, e assim depois vai agir e decidir. São atitudes que um iluminado não faz. O iluminado sempre, sem nenhuma exceção, ele é aquela pessoa que sabe aguardar, porque ele entende que por mais que doa, por mais que o sangue dê no meio da canela, por mais que ele sofra, Deus é soberano em todo o tempo. Amém, irmãos? Antes da gente ver o fim dessa história, que é muito boa, o fim, que agora é o resultado da semeadura do passado, eu assisti nesse filme, renovando, porque eu li o livro e fazia muito tempo já, mas estes irmãos, que aconteceu com ele ali naquela cadeia, irmãos,
as torturas, tudo por causa de gestos iluminados. Um horário certo de orar dentro da cadeia levava a sofrer horrivelmente. Aquela taca nos pés é porque ele tinha acabado de orar. Até aparece lá esqueci o nome do cara que tortura, né? Do torturador, né? Chegou na hora e viu você orando de novo. E aí levava para a tortura. De todas as formas, botava numa caixa cheia de prego. Não posso contar muito detalhe, porque é só para contextualizar dentro do que é um coração iluminado. Mas eles cantavam, sabe o que eles fizeram? Fizeram das correntes, eles fizeram instrumento de música para louvar o Senhor, das correntes, batendo tudo nele lá, louvando com as correntes. Fizeram um ritmo lá, louvando ao Senhor. Preso, que nem Paulo e Silas, louvando ao Senhor. Fiquei preocupado aqui no início, porque a gente teve um problema de instrumentos. Os irmãos parecem ficar meio tristes, porque não tinha instrumento. Mas o Senhor já estava aqui no lugar. Tá? Só fazendo esse toque aí para os irmãos ficarem mais atentos. Que o Senhor é muito importante, irmão, de ser adorado em qualquer circunstância. Mesmo dentro de uma cadeia, com instrumentos e instrumentos. Isso aqui, depois que assistir um filme desse, a gente fica se sentindo aqui até sem condição de ver isso aqui. Porque não é isso que realmente importa. O que importa é o que está acontecendo em nossa vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, irmãos. Por amor a Cristo, irmãos. Aqueles irmãos, meu Deus, a gente fica em crise. Os irmãos sabem, quem já é mais antigo sabe do seminário, quando eu compartilhava dos irmãos, que eu voltava em crise. Quando eu via as ministrações do missionário Edileu. Meu Deus. Então sempre nosso foco, a nossa busca é esse tipo de evangelho. O cheiro do reino que a gente sente é esse. É isso que a gente passa aqui. Estamos longe de chegar lá. Mas irmãos, eu estou com fé que nós vamos esse ano alcançar muita coisa nesse nível. Porque está terminando o tempo, a gente tem essa vontade, e com essa células de edificação, Deus vai trazer assim algo poderoso. Eu tenho certeza que as mentalidades vão ser tocadas por um nível de glória como nunca a gente já teve na vida. Primeiro porque eu já abusei esse estilo rotineiro de ser igreja. Quando a gente começou os PGM, estava lá, né, o jeito bíblico de ser igreja. E esse é nosso sonho há muito tempo, é nosso chamado, é meu ministério. Não é fácil, como não foi nem para Jesus, o autor e fundador da igreja. Mas eu tenho certeza que através dessas células, pequenos grupos que vão ralar sério, com pessoas influenciadoras sérias, que amam realmente a Cristo, nós poderemos fazer a diferença. Não é em nós, é para os de fora, irmãos. Então o Umbrod, ele fez um acordo com o seu feitor. Para você, durante o dia de olho, vamos fazer o seguinte: você me maltrata, você me bate, você me espanca, e eu te amo e oro por você. Isso é igreja. Isto é ser cristão. Então, meus amados, é verdade que nós não estamos num contexto lá soviético, da igreja perseguida, mas não é que a igreja perseguida criou um outro evangelho, ela aplica o evangelho genuíno. Os outros lá se acovardaram. Como a igreja na China, a mesma coisa. A igreja na China, fizeram um pacto com as igrejas lá, o pastor tinha que receber o sermão para pregar. Se ele pregasse, como eu estou pregando aqui, ele era preso e passava as mesmas torturas, passava pelas mesmas torturas. Aí, aqueles que não aceitaram, o que fez? Foi fazer parte da igreja subterrânea, a igreja escondida. A maior igreja do mundo não são a igreja dos templos, enganam-se, é a igreja perseguida. Você quer saber onde está a primeira igreja, a maior igreja do mundo? Está lá no mar da China,
lá no pastor John Roberto, que criou o retiro, o encontro, que nós chamamos Vida Vitoriosa, como ele criou, no autor, aonde só tem 2% de cristãos que é da igreja dele, o resto é governo muçulmano. A igreja cresce na China, cresce na Coreia, cresce no Japão, cresce em todo lugar, na janela 1040, lugar da perseguição. A igreja está escondida. Na Indonésia, meu Deus, é uma explosão. Na Tailândia está o pastor que mais multiplica a igreja no mundo. Por quê? Porque ele faz a multiplicação com uma unção que não tem explicação, só Deus mesmo escolheu ele para multiplicar. Enquanto a gente luta para multiplicar uma célula, Exu me multiplica uma igreja inteira assim rapidamente, porque a Tailândia também é muito grande. E assim na Índia, em lugares onde tem milhões de religião, está lá uma igreja forte e poderosa. A maior igreja está no mundo perseguido, no mundo onde não favorece condições da igreja viver. A gente pensa que a igreja ocidental não. E a igreja ocidental, grande parte da igreja ocidental, irmãos, é uma igreja maquiada, é uma igreja falsificada. São pessoas que estão indo por outros motivos a Cristo, são pessoas que buscam Deus por outras razões, são pessoas que estão mais prontas para negar a Cristo do que para confessar Cristo, do que para pregar Cristo, do que para levar Cristo. Não estão prontas, estão prontas para receber algo da parte de Cristo, como se nunca ele tivesse feito nada. Não, irmãos, nós somos salvos para levar a salvação a outros. Nós somos discípulos para pregar o evangelho que o discípulo nos ensinou. Nós somos servos de Deus para servir e abençoar pessoas. Agora uma coisinha, a mulher sunamita nos dá esta lição. Chore sim as suas dores no seu quarto secreto. Você vai ver que agora vem a resposta de Deus para esta mulher. Na parte final agora da leitura, então ela começa, naquele momento de choro, versículo 32 agora, ele começa então, o profeta vai à casa daquela mulher, o menino estava morto sobre a cama dele, ele entrou, fechou a porta, fez ali um procedimento, orou ao Senhor, subiu, fez todo um procedimento, até o 34 aqui, ele não reagiu, estava morto. Aqui eu creio que já tinha passado mais de um dia, não diz o tempo, mas ela veio, ele volta, lugar longe. Então já tinha passado mais de um dia, o menino estava morto, já bem frio, já estava com o corpo já duro. Mas olha o versículo 35 agora, para a gente finalizar. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela ao profeta. Ele lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Aqui agora, nesse momento da iluminação, irmãos, a gente pode entender que o nosso futuro depende do nosso passado. Os nossos resultados futuros estão interligados com o nosso passado. Quantas pessoas agiram como esta mulher? A Bíblia não destaca. Quantas pessoas não sabem discernir, não sabem usar esta iluminação que está à disposição de todos nós? E agora você faz uma pergunta muito boa: pastor, e como eu posso ser iluminado? Precisa ter momento de reserva, de percepção, de fazer uso daquilo que já está plantado no teu coração, fazer uso daquilo que você já ouviu da parte de Deus, daquilo que já foi instrução de Deus. Porque isso que é plantado na nossa vida, o inimigo vem para arrancar e tirar, para que o nosso futuro seja comprometido. Mas aqui esta mulher, ela foi iluminada em todo aquele passo a passo, mas quando teve o momento da crise, ela também foi iluminada. Primeiro,
como se responde numa hora de dor, como se reage numa hora de dor e de crise, que atitude tomamos nesses momentos. Seria fácil para a maioria aqui xingar aquele profeta, amaldiçoar o profeta, né? E fazer um monte de coisa, irmãos, mas aquela mulher era uma iluminada. Não, ela foi se prostrar aos pés. Isso é gesto, sabe de quem? De quem reconhece a autoridade e que é usado por Deus. Ela não estava ali para recriminar, não. Ela estava ali para dizer ali a limitação humana dela, que ela estava sentindo uma dor terrível, porque era um sonho enorme ter aquele filho, e uma vez que teve, ela perdeu, e o lado humano dela sentiu. Mas ela já tinha dito pelo Espírito para ele, já tinha respondido, vai tudo bem. Que a resposta do Espírito é sempre essa, irmãos. Vai tudo bem. Porque a nossa fé, ela não está na alma. Se a sua fé estiver na alma, mude para o Espírito. A sua fé tem que estar no Espírito. Porque na alma a fé é emocional e racional. E uma fé racional, ela já está contrária ao fundamento dela. Uma fé não pode ser racional. Vai tudo bem porque não se pode entender o que está acontecendo. Na definição de fé a gente vê isso na Bíblia. É o firme fundamento de coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, é um firme fundamento. E essa firmeza que ela teve no passado, daquela obra, daquele relacionamento que houve ali, ela sabia que tinha um propósito. Podia não ser como ela queria, mas havia um propósito de Deus. Ela entendeu. E de fato, irmãos, aqui o final agora traz a clareza para nós e uma segurança para todos nós. Não importa o que passemos, e muitas coisas podemos passar até com o dedo do inimigo, até com uma retaliação do inimigo, até com uma provocação, até com instrumentos que ele usa que nos afetam, mas sempre o inimigo vai perder. Amém? Se tivermos essas atitudes corretas, se formos iluminados e não deixarmos a emoção tomar frente, a alma tomar frente, respondermos sempre com o Espírito, Deus vai fazer a obra que precisa ser feita. Deus vai confundir o inferno, Deus vai mudar a circunstância. Mudou a de José, mudou a de Jó e mudou a de Davi. Todas estas circunstâncias foram dolorosas, mas foram mudadas pelo agir de Deus, porque eram homens que tinham uma firmeza de fé, iluminados e souberam aguardar no Senhor o resultado que vem da parte do Senhor. Amém, meus queridos? José recebeu uma honra que só maior do que a de José, irmãos, vou lhe dizer, só a de Jesus. Aquela honra dada a José em nível político de autoridade, só a Jesus. Então, a honra que Davi teve, aquela honra ali de ser colocado o rei, ali e também um rei que vinha ser o precursor do Messias, também foi uma honra assim muito grande que ele teve depois de tudo aquilo que aconteceu com ele. A honra do Jó, que ali depois de tanta aflição, tanta tortura, meu Deus, a gente fala na pregação de que é muito fácil a gente pregar, eu fico até complicado aqui para pregar, porque eu digo, meu Senhor, embora eu já até participei um pouquinho de dores, eu tenho uma experiência de dores, mas não se compara, né? Eu tive a oportunidade de ser perseguido, eu tive à beira da morte por causa do Evangelho, por causa de missões, já tive essas mas não se compara com situações assim, não se compara. Mas estes homens são baluartes da fé. Este homem, o Ambrad, que estava, já faleceu, né? E tudo, este homem é um baluarte, é um apóstolo também. Foi um apóstolo também. E tudo que nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos iluminados. Você anota essa senha, tá? Isso é uma senha. Nós não somos iluminados quando nós nos amamos excessivamente. Nós não somos iluminados
Quando nós nos amamos ao ponto de querer fazer de Deus o nosso instrumento e não ser um instrumento dele aqui na terra. Estes homens sofridos, perseguidos, a igreja primeira, eles sabiam que nenhuma dor daquela era motivo de tirar o foco e a visão de Cristo. Eles se alegravam porque estavam mais parecidos com Cristo. Os iluminados são guiados desta forma. Mas você está vendo uma igreja contemporânea que muita gente está pregando nos altares dizendo: o que é isso? Cadê teu Deus? Como é que isso pode acontecer contigo? Desafiando a você a acreditar num Deus que é servo seu, não o Senhor. Aquele que diz que pode nos matar na hora que Ele quiser. Aquele que quer nos usar para o seu serviço da maneira que Ele escolher. Ele pode chamar você para ser um missionário como o Umbrad, ir lá para a Indonésia, lá para a janela 1040. Amém? Eu conheci um pastor, eu estava num seminário aqui na igreja Maranata. Eu não sei se estava alguém comigo nesse dia lá. Eu não sei se eu fui só, não sei se a pastora estava. O Vaguinho estava. Quando ele lá, Deus deu a revelação, ele separou 3 jovens para fazer missões lá, irmãos, lá na Ásia. 3 jovens desta igreja. Deus estava comissionando. Eles aceitaram o desafio, porque Deus testificou, claro, e eles foram. Eu acompanhei um pouco, e estes jovens, até um tempo dele, até antes da pandemia, que depois da pandemia a gente perdeu, né? Esses jovens estavam lá como missionários, atuando lá na Ásia, lá na igreja perseguida, porque esse pastor que veio, esse missionário, esqueci o nome dele, Vaguinho, tu lembra? O nome dele? Eu até fiz uma semana profética num tema que ele nos ensinou aqui, o fruto, a raiz determina o fruto. Então, ele lá é coordenador dessas igrejas perseguidas. Então você pode ser uma pessoa aqui levada, o Senhor pode te escolher para você chegar lá nesse território e passar dores por amor a Cristo, glorificar o Senhor com a tua vida. Ele fez isso com a gente, irmão, Jesus? Sim ou não? Ele glorificou a Deus com a vida dele? Glorificou? Tem gente em dúvida. Jesus glorificou a Deus com a vida dele? Sofrendo com a vida dele? Sim ou não? Por que a gente não pode então? Que tipo de evangelho é esse que só apela para ter as respostas que nós queremos? Isso não é o evangelho iluminado pelo Espírito Santo, irmão. Isso é um outro evangelho que Paulo ensinou e disse: se vier um outro evangelho que não é esse que eu prego, diga anátema. Amém? Considerem anátema, que o evangelho não pode ser mudado. É fácil pregar para aquilo que você quer ouvir. Agora, aonde você quer chegar? Qual é a escolha que você está fazendo? Aonde você quer chegar? Como você quer representar Cristo na sua vida? Eu disse aos irmãos que eu estou pregando ultimamente como última pregação, pode ser essa última. E que estas pregações venham fazer a diferença na sua visão, na sua postura, e que venha a ser iluminado, irmãos, a agora rever valores. Porque a gente está observando qualquer coisa, a pessoa falta do culto. Qualquer coisa, a pessoa se esfria. Qualquer coisa, a pessoa, meu Deus, cadê Jesus? Cadê o Espírito Santo? Cadê a obra sobrenatural? O que acontece na vida de uma pessoa? Parece que é um ateísmo disfarçado de cristianismo. É algo assim que, poxa, as coisas não tem mais. Eu vou chegar depois do louvor. Isso aqui para mim fazer. É uma zanga que acontece fácil. É uma situação que tira o equilíbrio das pessoas. Não conhece um sofrimento por amor a Cristo. E quando passa por uma oportunidade, se zanga com o irmão, se chateia, reclama, murmura, complica, deixa problema para o pastor, quando a gente tem tanta coisa para se preocupar, irmãos, com o perfil e com a vida da igreja, que eu tenho tanta preocupação, vocês não queiram saber, que a minha maior preocupação não é fazer, irmãos, programações e formato de coisas. Gente que saiu aqui porque não tinha um grupo de jovens organizado. Meu Deus, isso não é a prioridade, não. Tem muita coisa mais séria para se enfrentar.
mas ele joga bomba, e liga, e faz, e diz, e coisa, meu Deus, apronta, e sempre arrebenta no pastor. Irmãos, volto ao começo da pregação. Os iluminados percebem o valor daquele que está fazendo a obra de Deus. Sei que vocês são iluminados, sim. Vocês estão aqui porque vocês sabem que trabalho é esse que nós estamos fazendo aqui. E aqueles que não sabem vão entender mais na frente. Porque nós estamos fazendo um trabalho não para a multidão, mas um trabalho para discípulos de Jesus Cristo. É bem verdade que temos ainda uma jornada, há uma teimosia grande, mas aí a gente, como eu disse, que nós vamos ter um desafio muito grande, arranca-toco, PDD, nesse ano de 2022, em nome de Jesus Cristo, amém? Tudo por amor à sua obra. Eu tenho certeza que vocês, quando ver este filme e outras etapas que a gente vai promover depois, quero colocar todas as ferramentas no início, a gente tem planejamento e várias coisas, para que a gente, quando começar a andar, a gente vai andar mesmo no ritmo, mas é para ter o jeito bíblico de ser igreja, o jeito bíblico de ser cristão, o jeito bíblico de ser servo de Deus. Se você não se deixar confrontar, você pode receber o pior dos confrontos, que é o confronto do juízo que virá. Então se deixe confrontar na hora que você precisar e peça para ser confrontado, que a melhor coisa que tem é quando um servo de Deus entende: pastor, fale o que Deus quer falar para mim, eu estou pronto para ouvir. Isso, irmãos, é postura de iluminados. Então, quando nós aceitamos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos colocar lá fora para fazer algo, mas Ele não vai colocar de qualquer jeito. Então, o pastor que coloca irresponsavelmente uma pessoa para fazer algo em nome do Senhor, sendo que ela é até mau testemunho, ou que ela vai fazer coisas erradas, isso é um ato de responsabilidade que ele também vai prestar conta. Então, o pastor precisa, antes de tudo, ter um momento de trabalhar esse contexto, explicar, deixar, e não ir por ondas. Ondas vão vir, irmãos, ondas vão vir. Mas aqui nós pregamos para uma casa ser edificada sobre a rocha. Amém, meus amados? Iluminados pela fé, o nosso passado, o nosso tempo passado tem que nos impulsionar para o futuro. E aqui eu digo, concluindo, que você pode agora corrigir distorções na sua vida. Lembre da primeira grande obra que Deus fez na sua vida. E se você ainda está precisando de uma reforma ou de um ajuste, é lembrar daquilo que ficou preso lá no passado, porque aí as coisas vão se abrir, os céus vão se abrir, Deus vai fazer chegar até você, porque o iluminado sempre será tocado pelos céus e pela glória de Deus. Amém? O iluminado está aqui, ó, céu a terra. Essa luz que traz, ela começa no céu, ela vem para a terra, porque você está exatamente seguro nas mãos de Deus, pela fé que você desenvolve, pela atitude que você tem, pelo seu comportamento de espírito, e não comportamento de alma, ou de gentio, ou de pagão, ou de pessoa que parece apenas ser um religioso, mas um comportamento de cristão. Amém. Deus abençoe cada coração. Deus abençoe cada vida nesta noite. Em momento nenhum você está recebendo uma pregação de julgamento, mas uma pregação de instrução. Quero convidar a ficar de pé nesta hora.